meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Dayana Silveira e hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo. Resolvi contar a história da boneca mais icônica do mundo, que é a Barbie. Sim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. Saiu o filme recentemente da Barbie, deu o que falar. Algumas pessoas foram contra o filme, outras pessoas foram a favor. Eu assisti o filme, eu amei o filme, adorei o filme da Barbie, tá maravilhoso. E como quase não tem conteúdo, né, contando a história dessa boneca, eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês. Já logo aviso a vocês que a Barbie tem uma história muito polêmica. Eu espero que esse vídeo seja um vídeo esclarecedor, mas que não seja usado como forma de julgamento, até porque a Barbie é só um brinquedo. Quando a Segunda Guerra acabou e os homens retornaram ao lar, as mulheres saíram das fábricas e voltaram para casa para poder cuidar da família, cuidar da sua casa, e com isso o conservadorismo voltou a revigorar. Embora já existia, né, movimento feminista, você via mulheres lutando em prol da causa feminina, mas mesmo assim foi uma época muito conservadora. Na década de 50, ter um marido era importante para uma mulher, porque ele é quem provia o sustento para o lar. Ele era o cabeça da família, ele trabalhava fora, enquanto a mulher servia para procriar e ser uma boa dona de casa e cuidar bem do marido e cuidar da sua casa e fazer uma boa comida. O papel da mulher era trabalhar dentro de casa. A mulher já não estava mais trabalhando nas fábricas, embora, né, com certeza algumas ainda continuaram, né, porque existem mulheres e mulheres, mas eu digo pela maioria, né, aquele conservadorismo todo, ele voltou a revigorar. Então, ter um marido naquela época era importante. Ainda na década de 50, Ruth Handler conheceu o Elliot e ambos se casaram. Eles eram inventores de brinquedos e eles quem criaram a empresa que hoje nós conhecemos como Mattel. Então, um belo dia, Ruth Handler percebeu que os brinquedos do filho dela, chamado Ken, eram muito mais diversos do que os brinquedos da filha dela, chamada Bárbara. Por quê? Porque o Ken, ele poderia ser astronauta, ele poderia ser médico, ele poderia ser militar, ele poderia ser bombeiro, ele poderia brincar de atirar, né, de ser jogador de futebol. As meninas eram incumbidas a serem boas donas de casa, elas eram ensinadas a brincar de comidinha, elas eram ensinadas a brincar com bebês, né, para se tornar boas mães. Elas brincavam com paper dolls, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas era um papel onde tinha lá uma boneca desenhada, uma pin-up desenhada, né, e ela às vezes estava com um traje assim, às vezes não, sempre, né, ela estava com calcinha e sutiã. Você recortava, né, a roupa e ia combinando. Era um jeito também de brincar com a moda naquela época, né? A criança ia combinando, né, os looks. E aí ela percebeu que os brinquedos das meninas eram muito limitantes. E com isso ela pensou: eu quero criar uma boneca tridimensional para minha filha brincar, para minha filha Bárbara brincar. E aí, em uma viagem à Suíça, né, foi ela, a família dela toda para a Suíça, ela acabou descobrindo uma boneca tridimensional que tinha o corpo de uma mulher adulta, né? A boneca tinha seios, tinha cintura fina. Ela viu a boneca e ficou encantada com a boneca, pela beleza da boneca, por ser algo inovador, algo que outras empresas nunca pensaram em lançar, era uma novidade. Essa boneca que a Ruth Handler se interessou e ficou encantada se chama Bilge Lilly. Ela vinha de uns quadrinhos eróticos que eram publicados por um jornal alemão chamado Bild Zeitung. E, sendo bem sincera com vocês, essa boneca dos quadrinhos era uma prostituta. Ela fazia tudo por dinheiro, né? Tinha quadrinhos dela lá de lingerie. Eram quadrinhos destinados ao público masculino. Inclusive, naquela época, quando um homem presenteava aquela boneca a uma mulher,
é porque ele queria, né, que ela soubesse quais eram as segundas intenções dele, né? Essa boneca não era bem vista. Eu sei que muita gente conservadora agora, sabendo um pouco sobre isso, de repente vai ficar meio cabreiro, né, com a Barbie, mas eu vou explicar, deixa eu ir explicando como se sucedeu a história. A Barbie foi a primeira boneca a mostrar como era a vida de uma mulher fora do lar, né? Porque antes a gente só brincava de bebê, de paper doll, de comidinha, né? Era só naquela zona ali. Então você podia ser o que você quisesse, já na década de 60, né? A Barbie, ela fez uma revolução, né? Eu sei que muitas pessoas que não entendem de colecionismo, que estão de fora, podem achar, a boneca Barbie então veio de uma boneca que era prostituta, e aí tem gente querendo sexualizar as crianças. Não! A Ruth Handler nunca pensou em sexualizar as crianças. Na verdade, ela criou a boneca para a filha dela brincar. A filha dela também era uma criança na época, né? Inclusive, ela apareceu no filme da Barbie. E então, nessa viagem à Suíça, a Ruth Handler trouxe algumas versões dessa boneca Build Lily e levou para a fábrica da Mattel. Em 1955, a Ruth Handler contratou um designer de desenvolvimento chamado Jack Ryan. Ele é considerado o pai da Barbie. Ele também é considerado um dos criadores da Barbie, né? Ele e a Ruth Handler, né, são os criadores da Barbie. E aí, né, o Jack Ryan, junto com a Charlotte Johnson, que foi a primeira designer de roupas da Barbie, foram para o Japão, para uma fábrica, né, de rotomoldagem, para poder recriar de uma forma mais elaborada esse corpo da Build Lily, né, que foi a inspiração para criar a boneca que conhecemos hoje como Barbie. E assim, tem uma história muito curiosa, porque antes do Jack Ryan trabalhar na Mattel, ele trabalhou para o exército, ele projetava mísseis, só para vocês terem uma ideia, né? Eu sei que parece mentira, mas não é, essa história é real e é comprovada. E aí, né, o Jack Ryan foi lá pro Japão com a Charlotte Johnson. A Charlotte Johnson também ajudou na criação, ela queria uma boneca com um ar elegante, com mãos de modelo, inclusive as mãos da Barbie, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Elas foram inspiradas, né, nas mãos da Charlotte Johnson, que foi a primeira designer, né, da Barbie. A mão da Barbie foi inspirada na mão da primeira designer de roupas da Barbie, né, chamada Charlotte Johnson. A Charlotte Johnson já foi modelo, né, e aí ela ajudou aqui nos detalhes, né, da boneca, na delicadeza da boneca. Eles criaram, né, um rosto, foi inspirado na Build Lily, mas assim, com uma certa diferença, para não dar muito na cara que é uma cópia, né. E aí o Jack Ryan, voltando para os Estados Unidos, trouxe a Barbie e mostrou para Ruth Handler, né. Porém a Ruth Handler ficou meio escandalizada porque a boneca, né, foi tão cópia assim, descarada da Build Lily, que tinha até mamilos. E aí, né, ela mandou apagar os mamilos, ele fez, e aí ela achou a boneca maravilhosa, né, ela ficou encantada com aquela boneca. Então ela resolveu, né, levar a ideia aos acionistas, né, da Mattel, para poder ver se tinha como fazer mais cópias daquela boneca, né, para fazer uma propaganda, para poder vendê-la. Mas os acionistas ficaram escandalizados com a boneca, acharam que ela era sexualizada demais, porque a boneca tinha peitos, né, e peitos grandes e pontudos, e de certa forma, né, eles não acharam que a ideia de lançar a Barbie era algo muito bom, não. E então, para ver se a boneca era vendável, a Mattel mandou a Ruth Handler montar um stand num evento chamado Toy Fair em 1959 para ver se a boneca era vendável. E foi um fiasco, ninguém quis comprar a Barbie porque, né, as mães ficaram super escandalizadas porque era uma boneca com um corpo adulto, né, tinha peitos.
e de certa forma elas acharam a boneca sexualizada demais. Os pais também olhavam com um olhar meio torto para aquela boneca. E então a Ruth Handler, ela não desanimou, mesmo com o fracasso de vendas na Toy Fair. Ela queria arranjar um jeito de mudar o pensamento das pessoas daquela época e tornar a Barbie vendável. Porque ela achava que os brinquedos das meninas eram um ramo ainda que precisava ser mais explorado. E aí a Ruth Handler, não desistindo da venda da Barbie, contratou um marqueteiro chamado Ernest Dichter para procurar entender por que rejeitaram a boneca, o que ela poderia fazer para poder mudar o pensamento das pessoas. E aí o Ernest Dichter, ele fez uma pesquisa de público para saber por que a Barbie não estava sendo muito bem aceita pelo público, e ele descobriu que as mães tinham medo de suas filhas ficarem tão sexualizadas quanto as bonecas, a ponto de não conseguir um marido, porque na época, né, marido era importante para o sustento do lar. As mães tinham tanto preconceito com a boneca que naquela época elas chamavam a Barbie de boneca do papai, por causa dos seios, e elas achavam a boneca muito sexualizada, né? E então a Mattel resolveu lançar o primeiro comercial da Barbie e colocaram lá as bonecas, né, com vários looks, vários penteados, né? E no final do vídeo tinha lá uma Barbie noiva, né, indicando, né, de que a finalidade era tornar com que as crianças se tornassem mais disciplinadas e bem arrumadas, né, para que no final elas pudessem conseguir um marido, né, quando crescessem, conseguir um marido e assim casar, né, para poder apagar aquela imagem sexualizada da boneca. E deu certo porque a boneca vendeu muito, vendeu rios de dinheiro. A boneca era vendida, né, só com o corpo, né, o set de roupas era vendido separados e aí, né, era uma forma de colecionismo, né, as pessoas foram comprando. As roupas não eram baratas, não vou mentir, né, mas foi uma febre. Então as mães, vendo que as meninas elogiavam a boneca e falavam: mãe, eu quero ser tão arrumada quanto a minha boneca, olha só o cabelo dela, olha a roupa da minha boneca, essa boneca ela é linda, né? Ela tem a unha pintada, ela tem a maquiagem feita, o cabelo arrumado, eu quero ser assim como a minha boneca, né? E aí as mães, vendo, né, que algumas filhas que eram indisciplinadas e começaram a se interessar, né, em se arrumar mais, e por conta, né, da influência da boneca, elas acabaram, né, se rendendo à Barbie. E aí em 1961 as crianças começaram a pedir um namoradinho para Barbie, né? A Ruth Handler criou o Ken. E aí na década de 60 você via a Barbie aeromoça, você via a Barbie enfermeira, você via a Barbie veterinária. Já tinha naquela época, né? As coisas foram mudando, os pensamentos foram se emancipando, né? Você poderia ser o que você quisesse, esse era o slogan da Barbie. A Barbie foi seguindo tendências, né? A Barbie foi modificando de acordo com a mentalidade do público de cada época, né? Da década de 60, né? Já no final da década de 60 veio a Barbie Malibu, né? Que era uma boneca mais loira platinada. Aqui, ela tinha um bronzeado, porque naquela época, né, era moda você ser uma garota bronzeada, né? E depois veio a Skipper, que era a irmã da Barbie, e também surgiu a Midi, a amiga da Barbie, né? A primeira Barbie negra foi lançada em 1979. Embora eu já vi algumas pessoas falando que na década de 60 também tinha uma Barbie negra, eu acho que não. Mas assim, gente, a Barbie ela foi modificando, né, com o tempo, até ter essa diversidade toda que temos hoje, né? Hoje a gente começou mais ou menos em 2016, foi lançado, né, o corpo curvy, né? A Mattel, ela sempre quis lançar corpos mais
diversificados, mas eles achavam que ainda não estavam preparados, eles tinham medo das vendas da Barbie cair, né? Devido à mentalidade também da nossa sociedade naquela época, os padrões de beleza que eram impostos, né? Eu sei que muita gente fica aí acusando a Barbie, porque a Barbie, né, ela contribuiu para que as pessoas se tornassem, sei lá, anoréxicas e, né, tem toda um pré-julgamento, né, acerca da boneca, de pessoas que nunca colecionaram Barbie. Então, assim, não vou mentir, realmente, muitas pessoas se inspiravam mesmo na boneca, né? A boneca teve seu papel, sim, na nossa sociedade, né? Mas a gente tem que entender também que é um produto, né? E que ela seguia as tendências daquele nicho daquela época. Então, assim, na década de 60 você ainda não via uma Barbie médica, você via uma Barbie enfermeira, que era auxiliar do Ken, né? Porque naquela época, né, ninguém sonhava com uma mulher médica, né? Isso aí era um ultraje. E eles queriam, de certa forma, vender a boneca também, né? E hoje, assim, começou mais ou menos em 2016, você vê essa diversidade de corpos. Você vê agora bonecas com pele de vitiligo, você vê Barbies negras, você vê Barbies asiáticas. E quem fala que não encontra é porque não pesquisa direito, porque eu estou cansada de ver. Eu já vi nas lojas americanas, eu já vi na Casa e Vídeo, eu já vi na ReHap. A internet tem uma variedade aí, se você botar no Mercado Livre você vai encontrar, né? E com preço bom, porque eu vejo essas fashionistas aí de R$50. Tudo bem, hoje em dia, né? R$50 não é mais nada, mas faz falta. Mas antigamente você não via Barbie de R$50, né? Hoje a gente vê essas fashionistas aí, né? Curvy, fashionista careca, fashionista negra, asiática, né? De diversas cores, né? Cabelo colorido, sem cabelo. Então, assim, encontra assim, tanto na loja física quanto na loja virtual. Eu já vi na loja americana, eu já vi na ReHap, eu já vi até na loja do velho da Havan, né? Todo mundo sabe que, apesar de eu não gostar do velho da Havan, eu vou na loja porque eu gosto da loja, né? Tem uma variedade de produtos lá, né? Embora ultimamente eu não tenha ligado muito para os produtos de lá, não, né? Porque são caros e a qualidade é mais ou menos, né? Mas, assim, é ainda uma alternativa, né? Então, gente, é isso. A Barbie, né? Essa aqui era a caixa dela, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui era a caixa da boneca, né? Você vai ver aqui uma variedade de roupas, né? Pra incentivar, né, esse consumo aí entre as meninas. Agora as meninas não tinham mais que brincar com papel. Agora as meninas podiam brincar, né, com a sua Barbie, fazer com a Barbie o que era feito com as paper dolls, né, trocar a roupinha, mudar o cabelo, né. Agora você podia fazer o que você quisesse com a sua Barbie. Então é isso, gente. A Barbie, ela foi uma revolução no brinquedo feminino, né, porque antes era só bebezinhos, né, antes era só paper dolls, brincar de comidinha, de casinha. Agora a gente tinha a nossa boneca, né? E ela podia ser quem ela quisesse, né? E isso é mágico, né? Que bom, né? Essa coisa lúdica não tem que acabar. É isso aí, gente. Então, antes de você falar que a Barbie, ela fez a cabeça das meninas porque a boneca incentivava as pessoas a ser anoréxica, porque a boneca incentivava um padrão de beleza. Gente, a Barbie, ela foi mudando conforme o tempo, né? E ela fez uma revolução no brinquedo, né, feminino, né, das meninas, porque antes era uma coisa muito pior. Você brincava para ser uma boa dona de casa, né? Uma boa dona do lar, uma boa esposa, uma boa mãe. Você, naquela época, não poderia ser uma aeromoça, não podia ser médica, não podia ser enfermeira, veterinária, você não poderia ser astronauta.
década de 60, gente. Essa boneca aqui é de 62, né? Mas a boneca foi lançada, a Barbie foi lançada em 1959. A gente nem sonhava que uma mulher poderia ser astronauta, né? E como Barbie foi, né, astronauta, a Barbie ela também ganhou o traje de astronauta dela, ela também foi pra Lua. Então, assim, as meninas poderiam, né, abrir o leque da sua imaginação e ser o que elas quisessem. Jack Ryan, ele recebia royalties, né, por cada criação de brinquedo que ele fez pra Mattel, né? E ele ganhava muito dinheiro com isso, rios de dinheiro com isso. E a Ruth Handler, ela já não estava muito satisfeita com ele, né? E assim, um belo dia, ela resolveu não pagar mais. Jack Ryan, depois que colocou a Mattel na justiça, ele ganhou na justiça, ele recebeu a indenização dele, o dinheiro dele, né? Começaram a surgir umas notícias, né, a respeito do Jack Ryan, né, porque ele era viciado em sexo, ele era um cara que usava cocaína, ele adorava álcool, né, ele era alcoólatra. Então, assim, ele tinha uma mansão, né, em formato de castelo, que ele fazia orgia, que ele fazia um monte de coisa lá, né. A Ruth Handler não se agradava dessa imagem que ele trazia pra boneca, né, porque ele era um dos criadores da boneca, né. E aí, né, tentando apagar isso daí, ela meio que tentou desligar ele da Mattel, ela parou de pagar os royalties que ele recebia pelas criações, né, de outros brinquedos e da Barbie, né. E aí, com o tempo, né, o Jack Ryan, ele adoeceu, ele teve um derrame, e aí ele acabou se suicidando, ele não aguentou a pressão. Triste, né, infelizmente. E aí, depois que o Jack Ryan morreu, a Ruth Handler começou a se referir como criadora da Barbie e nem tocava mais no nome do Jack Ryan. E ele, né, acabou entrando no esquecimento. Mas essa é a história da Barbie. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Eu usei como fonte um documentário que eu assisti na Netflix chamado Brinquedos que Marcam Época. Super indico vocês a assistirem também. Lá tem a história da Barbie, da My Little Pony, da Hello Kitty. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!